Eu vos convido a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1, amém? Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1. Pode tomar os assentos, amém? Fica à vontade. Nós somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade de adorá-lo na noite de hoje, né? Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Meus irmãos, esse texto ele fala a respeito de um dos fatos que são introdutórios ao ministério de Jesus. Aqui nós vemos que este de quem nós falamos e este de quem nós pregamos, ele é conforme diz o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, o Verbo de Deus, que estava com Deus desde o princípio e que era Deus desde o princípio. E um dos maiores mistérios que a Bíblia Sagrada nos apresenta é o mistério da encarnação de Jesus. O mistério no qual Deus se fez homem, o mistério no qual aquele que criou todas as coisas, conforme nós lemos no capítulo 2 de Colossenses, conforme nós lemos no capítulo 1, no versículo 14 do Evangelho de João, aquele que criou todas as coisas se faz criatura. Este é o mistério no qual aquele que desde o início assenta-se num trono de glória se faz humilde a ponto de nascer numa manjedoura, em um estábulo, na cidade mais desprezada de toda a nação. E o texto que nos antecede ao que nós lemos, ele fala a respeito de um fato muito interessante. João Batista está no Jordão batizando. E ele falava e ele anunciava a respeito de um a qual viria
a qual ele não era digno nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. Desatar a sandália dos pés é o ato que antecede o lavar os pés, que é sinônimo de honra, que é sinônimo de hospitalidade. E João está dizendo que ele não era digno de nem sequer desatar a sandália dos pés daquele que viria após ele. E nós lemos também que ele diz que ele batizava com águas para arrependimento dos pecados, mas viria um após ele que batizaria com fogo. E que às vezes nós como pentecostais imaginamos que esse batismo com fogo fala a respeito do batismo com o Espírito Santo, mas é um pouco diferente. Ele está dizendo, olha, eu estou batizando a ponto de vocês se arrependerem dos seus pecados, mas virá um que um dia batizará com fogo. E quando nós lemos isso, nós vemos que João está batizando e ele está anunciando a respeito daquele que viria. E aí o texto vai nos dizer que ele contempla no horizonte alguém vindo. E ele olha para os que estão ao redor dele e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto nos diz que ele, quando contempla isso, Jesus vai até João Batista e ele diz, olha, eu não sou digno de batizá-lo. E aí Jesus olha para ele e diz, não, convém que você faça isso para que se cumpra a justiça. E João batiza, e aí a Bíblia diz que quando ele vai saindo da água, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e ouve-se uma voz dos altos céus dizendo, eis o meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. E aí, quando nós vemos este fato, que é um fato lindo, brilhante, espetacular, aonde se mostra a manifestação da Trindade expressa, Jesus o Filho está sendo batizado nas águas e saindo das águas. O Pai está no céu declamando e declarando a respeito dele, dizendo, eis o meu Filho amado em quem eu me agrado. E o Espírito Santo está descendo em forma corpórea de pomba sobre ele. E aí a Bíblia diz que este mesmo Espírito que desce sobre ele o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é muito interessante, já começo a aplicar o que o Senhor me revela no texto. É que muitas vezes nós imaginamos que ser conduzidos pelo Espírito é ser conduzido por lugares brilhantes, é ser conduzido por lugares espetaculares, é ser conduzido por lugares esplêndidos, mas nós vemos que a primeira manifestação, o primeiro lugar aonde o Espírito conduz o Filho, aonde o Espírito conduz a Jesus, é ao deserto. Porque muitas vezes ser conduzido por Jesus, ser conduzido pelo Espírito é ser levado a lugares inóspitos, é ser levados a lugares que não são tão agradáveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é melhor estar no deserto sendo conduzido pelo Espírito do que estar nos palácios sem a presença. É melhor ser levado ao deserto pelo Espírito, contando com a condução do Espírito,
contando com a presença do Espírito, do que estar nos lugares mais lindos, mais luxuosos, mais brilhantes, mais agradáveis do mundo, sem contar com a presença dele, porque o que importa é ter a presença, porque o que importa é ter a orientação do Espírito, o que importa é ser conduzido por ele. E quando eu olho isso, eu lembro de Davi, quando peca, quando comete o ato de adultério, na sua oração, no Salmo de número 51, nós não vemos Davi dizendo: Senhor, eu sei que eu errei, mas não retires de mim o teu reino. Eu sei que eu errei, mas não retires de mim a coroa. Senhor, eu sei que eu errei, mas não retires de mim as riquezas, os bens. Não. Davi, quando ora, ele diz assim: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o que mais importa é ter a presença dele. Porque o que mais importa é ter a condução dele, é ser conduzido por ele. E o Espírito conduz Jesus ao deserto. E ele conduz para ser tentado pelo diabo. Porque deserto fala de lugar de escassez. Porque deserto fala de lugar de privação. Deserto fala de lugar aonde lhe falta algo. Deserto fala de lugar de solidão. Deserto fala de lugar onde não há a presença de multidões. Deserto é o lugar onde não tem muitos amigos em torno da mesa, em volta da mesa. Porque deserto fala de um lugar onde só existe você e o Espírito te conduzindo e aquele que te tenta. Isto é deserto. Deserto é lugar de privação. Deserto é lugar onde lhe falta amigos, apalpando seus ombros e dizendo: muito bem, é isso aí, eu estou com você. Deserto é lugar onde lhe falta recursos. Deserto é o lugar onde lhe falta até mesmo as suas necessidades básicas. Mas só que tem um porém, se tem uma coisa que não te falta no deserto, é a presença dele te conduzindo, te protegendo, te guardando, te orientando. E aí a Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, Jesus ele toma a iniciativa de jejuar. Porque deserto é lugar de tomar iniciativas. Deserto é lugar de fazer, irmão, ninguém jejuou 40 dias. Ninguém ousou jejuar 40 dias, mas Jesus, ele jejuou 40 dias quando foi colocado no deserto. Porque deserto é lugar de tomar iniciativas. Deserto é lugar de fazer aquilo que ninguém fez. Deserto é lugar de fazer, de tomar a posição que ninguém tomou. E aí a Bíblia diz que Satanás ele vem para tentar Jesus. E aí ele diz assim, ele vê Jesus privado de alimentos. Ele vê Jesus em privação, em um momento de escassez, e ele diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, então ordena que estas pedras se transformem em pães, e te alimenta, e satisfaz a tua privação, e satisfaz aquilo que te falta. E quando eu olho isso, eu vejo que Satanás, ele vem com a tentativa de usurpar o propósito. Porque Jesus não veio
para agradar a si mesmo. Jesus não veio para fazer, para satisfazer-se. Jesus não veio para usar o seu poder, para usar a sua autoridade, para adquirir riqueza, adquirir recursos. Ele veio para servir o próximo. E é interessante que quando Jesus está em um lugar deserto, sem muitas possibilidades, e ele vê o povo faminto, ele pega os pães, ele levanta, ele dá graças e ele multiplica. Mas quando ele está sozinho no deserto, faminto, passando privação, ele não ousa transformar pedras em pães. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o poder que você recebeu não é para você se autossatisfazer. O poder que você recebeu não é para você se completar, não é para você se satisfazer, não. Nós fomos chamados para servir o próximo. Nós fomos chamados para servir aqueles a quem sente falta de algo. E aí o texto vai nos dizer que é interessante essa expressão que ele usa para falar com Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, ordena que que essas pedras se transformem em pães. Sabe o que Satanás estava fazendo naquele momento? Ele estava colocando a identidade de Jesus à prova. Ele estava colocando a identidade de Jesus à prova. E aí a Bíblia vai nos dizer que a resposta que Jesus dá nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, sabe o que Jesus estava querendo dizer naquele momento? Olha, não, eu não preciso fazer nada para provar nada para ninguém. Eu não preciso provar nada para ninguém, porque o que me importa é o que Deus diz ao meu respeito. Porque o que me importa não é o que vão dizer ao meu respeito. Satanás estava questionando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, e da boca de Deus ele estava dizendo: tu és o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Não importa o que dizem ao seu respeito, você não precisa provar nada a ninguém, você não precisa provar nada para ninguém, porque o que importa é o que Deus diz ao seu respeito. A sua identidade não consiste naquilo que você faz ou naquilo que você deixa de fazer, mas a sua identidade consiste naquilo que Deus diz ao seu respeito. E ao seu respeito ele diz: tu és filho, e eu me agrado. Porque não importa o que as pessoas estão dizendo ao nosso respeito. Nós vivemos um momento em que as pessoas estão lutando por aprovação. Nós vivemos um momento em que as pessoas estão lutando para ser aprovado, para que a sua imagem seja aprovado pela multidão. E não é isso. E Jesus está nos ensinando: não importa o que dizem ao seu respeito, o importante é a tua identidade diante de Deus. E Ele está dizendo: você é filho. Oh, aleluia, Jesus está falando com você nessa noite. Não importa o que estão dizendo sobre você, não importa o que falam ao seu respeito, o que pensam sobre você. A nossa identidade está naquilo que sai da boca de Deus. Aleluia. No versículo 5 diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui.
Porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus está dizendo: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Satanás ele coloca isso, ele leva Jesus até o pináculo do templo. E ele diz isso para Jesus. Ele está dizendo para Jesus: olha, será que o teu pai vai vir te salvar mesmo? Porque o texto que ele usa é o texto de Êxodo, no capítulo 17. Quando o povo começa a questionar. E no versículo 7 do capítulo 17 de Êxodo, o povo começa a questionar e dizer: está o Senhor no meio de nós ou não? A palavra que Jesus usa para combater, para dizer aquilo que, para rebater aquilo que Satanás está dizendo, é esse texto em que o povo de Israel começa a murmurar diante de Deus e começa a perguntar: está o Senhor no meio de nós ou não? E Satanás usa o Salmo de número 91, no versículo 11, para dizer: olha, lança-te daqui, porque lá está dizendo, mas ele está tentando colocar Deus à prova. E Jesus está dizendo: olha, eu não preciso colocar o Senhor à prova para saber que Ele está comigo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está com você e você não precisa provar nada a ninguém. Aleluia, você não precisa provar nada a ninguém. Deus está contigo nesse deserto, porque quem te conduziu ao deserto foi Ele. Quem te conduziu a este lugar de privação foi Ele. Aleluia. No versículo 8, nós lemos que ele está dizendo: olha, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. E então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor seu Deus preste culto somente, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Satanás, ele leva Jesus ao alto do monte e começa a dizer: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos deste mundo. Satanás, nesse ato, ele está tentando fazer com que o propósito seja usurpado, seja atrapalhado, seja interrompido. Porque na verdade todos os reinos sempre pertenceram a Ele. No capítulo 1, no versículo 15 e 16 de Colossenses diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, para Ele. Satanás estava tentando fazer com que ele se iludisse com aquilo que já era dele. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa.
Não permita que Satanás iluda os seus olhos, coloque coisas diante dos seus olhos, porque aquilo que o teu Pai tem para você já é teu. Aquilo que o teu Pai tem para você já é teu. Eu preciso encerrar, as horas já se vão. Mas quando nós vamos para o versículo final, versículo 11, nós vemos que Jesus ele é tentado em todas estas coisas. Mas no último versículo, no versículo de número 11, ele expulsa, ele diz: olha, aparta-te daqui, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E a Bíblia diz que Satanás ele foi embora. E os anjos de Deus vieram e o serviram. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: o que você precisa nesse deserto não vem da terra. O que você precisa nesse deserto não vem do homem. O que você precisa nesse deserto vem de Deus e vem dos céus. Oh, aleluia! Deus está falando com você nessa noite. Tem providência de Deus para você nesse deserto. Tem providência de Deus para você neste deserto. Jesus ele vai ao deserto e ele toma uma iniciativa e ele faz aquilo que ninguém fez. Ninguém antes ousou se abster de alimento por 40 dias num lugar completamente inóspito, de temperatura completamente desfavorável, desconfortável. Ninguém ousou fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está dizendo nessa noite: por que tem coisas que só acontecem comigo? Por que tem coisas que só eu preciso abrir mão? Por que tem coisas que só eu sou privado? Deus está dizendo nessa noite: tudo aquilo que você renuncia, existe uma recompensa. Aleluia, Jesus ele renuncia aquilo que ninguém ousou renunciar. E a recompensa de Jesus foi ser servido pelos anjos do céu que descem e estabelecem a providência no local do deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa sair da onde você está para que você seja suprido nas suas necessidades. Deus tem providência para você nesse deserto. Deus tem mesa preparada para você nesse deserto. Deus tem providência para você neste lugar de escassez, nesse lugar de privação. Oh, aleluia! Deus tem providência para você neste lugar. Oh, aleluia! Deus está falando com você nessa noite. Talvez você tenha abrido mão de coisas que ninguém foi capaz de abrir, e Ele está dizendo para você nessa noite: eu vou te recompensar de forma que eu nunca recompensei ninguém antes. Porque deserto é lugar de privação, mas deserto também é lugar de providência. Porque deserto é lugar de privação, deserto é lugar onde nós somos privados, mas deserto é lugar onde os anjos de Deus servem, aqueles que permanecem fiel, aqueles que permanecem inabaláveis. Deus não te levou a esse deserto em vão. Deus não te conduziu a este lugar em vão. Deus te conduziu a este lugar para que você pudesse crescer e para que você pudesse ter convicção do seu propósito. Ah, meu irmão, quando Jesus ele sai daquele deserto,
Ele sai para cumprir o seu ministério, para operar milagres, para fazer coisas que marcou a terra, que marcou o mundo e que dividiu a história em duas. Quando ele sai daquele lugar, ele sai para cumprir tudo aquilo que o Pai havia preparado para ele. Meu irmão, Deus te conduziu a este lugar, para que quando você sair deste lugar de privação, Ele te leve ao lugar aonde Ele quer te conduzir. Porque não existe ministério bem-sucedido, não existe história bem-sucedida, não existe propósito estabelecido, bem estabelecido, sem antes um deserto para provar e para estabelecer a sua identidade. Antes que Davi se assentasse num trono para reinar, Davi matou urso, matou leão, enfrentou gigante, fugiu de reis. Antes que José se sentasse no trono do Egito para governar, José foi vendido como escravo, humilhado pelos seus irmãos, tentado pela mulher de Potifar, mas um dia Deus o colocou aonde sempre foi propósito dele colocá-lo, e Deus está te dizendo nessa noite, esse momento de privação não é para te matar, esse momento de deserto não é para encerrar a tua carreira, para encerrar a tua existência, este momento de privação é para te levar ao lugar, ao propósito aonde Deus quer te estabelecer. Oh, aleluia! Deus está te conduzindo ao lugar do propósito. Nessa noite saia daqui com a certeza de que Ele está te fazendo crescer neste lugar de escassez, neste lugar de solidão, neste lugar de angústia na alma, neste lugar de privação. Ele está te fazendo crescer e Ele está te conduzindo ao lugar da promessa. Aleluia, Ele está te conduzindo ao lugar da promessa. Permita-me fazer uma oração para encerrarmos esta mensagem, para encerrarmos esta palavra. Se você puder ficar em pé por um instante. Eu gostaria de orar para que você saísse nessa noite com a certeza de que esse deserto não surgiu na sua vida em vão. Deus te trouxe aqui nessa noite, num dia como este, em que talvez você nem queria estar aqui, mas Deus te trouxe neste lugar, neste ambiente, para dizer para você que este momento de privação e de escassez não é em vão. Aleluia! Este momento de privação não é vão. Deus está te conduzindo ao lugar da promessa, ao lugar do propósito. E eu quero te dizer nessa noite que existe providência de Deus chegando na tua vida. Existe providência de Deus chegando na sua casa. Existe providência de Deus chegando na sua vida, na sua história. Aleluia, feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esse momento, Senhor. Porque eu sei que tudo que o Senhor falou aqui nessa noite, meu Deus, é para o ânimo, Senhor, é para animar o teu povo, Senhor. É para levantar o teu povo, Senhor. É para encorajar aqueles que estão fracos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, meu Deus. Senhor, nós te damos graças, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está neste lugar, está falando com o teu povo, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, anima o teu povo, Senhor. Encoraja os que estão desanimados, os que estão angustiados nesse deserto, Senhor.
e os faz saber, meu Deus, e os faz lembrar que o Senhor os conduziu a este lugar. E que o Senhor os conduziu com a finalidade de os fazer crescer, Senhor. E nós te damos graças por tudo, Senhor. E nós te louvamos na noite de hoje, Senhor. E que o teu Espírito continue falando com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saia deste lugar nessa noite tendo a certeza que a presença de Deus está com você neste deserto. E que Ele está te fazendo crescer neste lugar, te conduzindo ao lugar da promessa. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.